Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam... Neste vídeo vamos fazer um resumo da evolução da arquitetura voltada para a arte cênica, fazendo sempre um paralelo entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas espera aí, fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar todo esse caminho pelo teatro ocidental. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, compartilha, que isso nos incentiva a fazer mais vídeos como esse. A intenção desse vídeo é fazer um panorama visual para complementar textos que já existem sobre o assunto. Como todo panorama, acabamos fazendo generalizações que podem ser complementadas com a bibliografia que está no descritivo aqui embaixo. Vocês vão encontrar também um e-book grátis que fizemos com todas as ilustrações feitas para esse vídeo. Aproveite! Levando em consideração a tese que o teatro surgiu na pré-história, com homens e mulheres dançando em volta da fogueira ou em torno do xamã, entendemos que os espectadores têm uma tendência espontânea a se posicionar de forma circular ou semicircular em volta da cena. Seja alguém fazendo embaixadinha no Largo da Carioca, ou numa roda de samba, ou no nosso rico teatro de rua, é uma tendência humana nos posicionarmos em círculo em torno de quem está se apresentando. O teatro grego surgiu nas festividades ao deus Dionísio. A princípio, tinha um carro de madeira sobre rodas com a imagem de deus Dionísio, onde os músicos, os sátiros ficavam em volta e o público se posicionava em torno desse carro, em formato circular ou semicircular. Isso foi crescendo, eles começaram a construir arquibancadas para esse público. Só que essas arquibancadas eram feitas de madeira a princípio. Mas esse público foi crescendo e se tornou a necessidade de uma estrutura mais fixa. Então eles pegaram as colinas e construíram uma estrutura de pedra semicircular para esse público. Essa estrutura, além de ser uma estrutura fixa e firme, ela proporcionava uma qualidade acústica a esse ambiente. O teatro grego era configurado da seguinte forma: tinha um espaço circular, a orquestra, onde no centro ficava uma imagem ao deus Dionísio e o coro que se posicionava nesse espaço circular. Em torno desse espaço circular da orquestra eram posicionadas as arquibancadas de pedra, que eram chamadas de teatron. Daí vem o nome teatro. A skene era o local que servia para diversas ações. À frente da skene tinha o proscênio, ou o nosso proscênio de hoje em dia. Tinha também uma estrutura chamada Deus Ex Machina, que era quase que um braço mecânico assim de madeira que tirava um personagem para a resolução divina desse espetáculo. Como o teatro grego era um espaço muito grande que precisava, além da acústica, aumentar a proporção humana desse coro, eles usavam máscaras que tinham também a possibilidade de aumentar a voz e usavam coturnos para parecerem figuras maiores, porque com a distância eles ficavam desse tamanho, né? De cenografia, eles contavam com periactos, que eram estruturas triangulares que iam rodando, mudando a cenografia. Para contar melhor essas histórias, eles usavam mecanismos, maquinárias, para fazer barulho de chuva, barulho de vento, barulho de trovão. Usavam tonéis com pedras dentro, diversos mecanismos para aumentar essa ilusão na cena. Vendo o teatro como estes, não temos como deixar de pensar nos nossos queridos teatros de arena, tanto em espaços fechados, como o Sesc de Copacabana, ou em espaços abertos, como a Concha Acústica da UERJ ou do TCA. Muito
da cultura romana foi estabelecida pelos povos que eles dominavam. A princípio, o teatro surgiu com um pequeno tablado e pessoas em torno dessa cena e foi evoluindo para um edifício teatral. Por um longo tempo, foi proibido qualquer construção teatral permanente. Pompeu resolve então fazer um teatro de pedra, dedicado à deusa Vênus, que ficava um misto de um templo para um teatro, podendo assim ser fixo. Esse teatro era constituído por uma plateia semicircular com galerias em torno e um altar para essa deusa Vênus, pegando muito dessa arquitetura da esquene do teatro grego. O teatro romano ficava localizado dentro da urbis romana, dentro das cidades, e utilizava muito da tecnologia náutica da época para maquinárias com cordas e tecidos, como os velários, que eram as coberturas que poderiam ser recolhidas, como esse pano de boca que caía, por isso vem a expressão cai o pano. Uma outra tecnologia bem complexa eram os subterrâneos, que serviam para saídas de animais, como nas batalhas de gladiadores, como para essas batalhas náuticas, um sistema super complexo que funcionava abaixo do nível do piso. A estrutura desse teatro era feita em colunas e galerias, como podemos ver no Coliseu Romano. O teatro como conhecemos hoje acontecia em paralelo com essas manifestações espetaculares, sempre com uma conexão muito popular, acontecendo também na rua, em feiras, mimos e comédias. Isso não te lembra muito os MMAs, os grandes shows, os grandes eventos esportivos e até jogos de futebol? O teatro medieval surgiu dentro das igrejas, de forma a comunicar as passagens bíblicas e a mensagem da igreja para essa população, na maioria analfabeta. Esse teatro foi crescendo e foi indo para fora da igreja, para a porta da igreja, com cenas profanas do inferno, do diabo. Isso foi crescendo e foram criados espaços cenográficos de forma horizontal, um ao lado do outro. Em algumas cidades, isso era feito em praças, onde a população poderia caminhar por esses cenários. Em alguns casos, eram feitos em palcos sobre rodas, que circulavam por esses ambientes. Como não pensar no nosso carnaval, nos desfiles das escolas de samba? E também nas procissões das cidades históricas como Ouro Preto, com seus lindos tapetes de serragem e café. O Renascimento foi uma época de grande efervescência cultural. E no teatro não poderia ser diferente. Temos vários estilos de teatro acontecendo em diferentes países da Europa. Temos a comédia dell'arte, que é um teatro voltado para o público, que sobrevivia desse público. Era um teatro feito em palcos de madeira, tablados de madeira ou em carroças. Muito dessa estrutura que veio daquele teatro medieval. Temos o teatro humanista, voltado para a palavra, que temos um grande exemplo ainda hoje em dia, que é o Teatro Olímpico de Vicenza, com sua plateia semicircular, tendo toda essa característica do teatro grego e romano. No centro desse espaço de encenação tem um grande arco com uma perspectiva forçada, feita em estuque e madeira. Essa perspectiva fazia com que esse espaço parecesse muito maior do que ele realmente era. Essa técnica era usada também nos telões pintados em perspectiva. Qual seria o paralelo com os dias de hoje? Nos parques de diversões, como na Disney, isso é muito utilizado. Sabe o Castelo da Cinderela? A torre é bem menor do que seria uma torre, mas essa ilusão faz com que ele pareça alto e imponente. Outro grande exemplo do teatro do Renascimento
era o teatro elisabetano, com o nosso amado Shakespeare. Eram teatros feitos para a cena, de forma poligonal, com várias alturas, um pátio central e um palco que avançava nesse pátio central. As cenografias desse espaço eram cenografias de elementos e muito do que se falava do ambiente teatral estava no texto. Um teatro muito das metáforas. Ainda no Renascimento temos o Teatro de Corrales, que era o teatro feito no século de ouro espanhol. Ele era localizado dentro dos pátios das irmandades religiosas, usando essa arquitetura, com as varandas, aquele palco frontal. Esse teatro do século de ouro espanhol fica ali no limiar entre o Renascimento e o Barroco. Quanto ao Teatro de Corrales espanhol, fica fácil perceber a relação com os dias de hoje. Vários teatros que conhecemos têm a mesma relação entre plateia, palco e balcões. Já no elisabetano, podemos pensar em um teatro mais metafórico, em que uma palavra ou um elemento cenográfico pode indicar um espaço ou um local. Chegamos então ao Barroco, com sua caixa cênica italiana, com divisão de palco-plateia, com uma grande boca de cena, um espaço mágico onde tudo pode acontecer. Essa arquitetura se desenvolveu na Europa no século XVII, usando muito da tecnologia usada nas grandes navegações, porque foi uma época do teatro, com as óperas barrocas, que havia uma necessidade muito da imagem ser importante na cena. Então eles usaram essa tecnologia para fazer grandes mudanças de cenário e novas tecnologias que surgiram. Até hoje, a gente usa tecnologias dessa época na cenografia e nas maquinárias. E como não fazer o paralelo com os grandes musicais de hoje em dia? Com aquelas mudanças de cenário que deixam a gente embasbacado em sua plena utilização da caixa cênica. O teatro neoclássico surgiu na Europa no século XVIII, com uma arquitetura muito semelhante ao nosso teatro municipal ou ao teatro Amazonas ou a vários teatros espalhados pelo mundo. Quando eu digo arquitetura, é essa arquitetura interna do espetáculo, tá? Que é essa relação palco e plateia com um grande arco frontal e normalmente com uma plateia em formato de ferradura, onde as pessoas iam tanto para ver o espetáculo como para serem vistas. Por sorte, ainda podemos ter a mágica experiência de assistir espetáculos nesses locais. Esse período foi um grande desenvolvimento dos mecanismos cênicos e muita tecnologia que até hoje utilizamos na caixa cênica. Com o advento da luz elétrica nos séculos 19 e 20, teve uma grande modificação na forma de pensar e fazer cenografia, com a genialidade de Gordon Craig e Adolphe Appia, com movimentos artísticos como o construtivismo, o expressionismo, o futurismo e até mesmo com o teatro da Bauhaus. Movimentos que até hoje nos influenciam. Comenta aqui embaixo o que você acha que é vanguarda hoje em dia. Para mim, Hélio Aschbauer brasileiro e o Svoboda tcheco são grandes vanguardas. No século XX, apesar da caixa cênica italiana ainda ser muito utilizada, tivemos um movimento de explosão dessa caixa cênica, com espaços multiusos, com diversas funções, até performance em espaços que não foram construídos exatamente para a arte teatral, criando uma enorme gama de possibilidades para a cena. Como exemplo de um teatro de múltiplas funções, temos o projeto do Teatro Total de Walter Gropius. Estes são espaços que, por sorte, ainda utilizamos. Queria citar 3 exemplos.
Lina Bobardi e Edson Elito com um projeto incrível do Teatro Oficina, o Teatro do Anônimo com um espaço multiuso muito interessante e o Teatro da Vertigem com espaços completamente alternativos. Não deixe de seguir o Cenogravando nas redes sociais, gente! Aproveita, tem muito conteúdo bom lá. O teatro é uma história viva e ainda tem muito por vir. Nesse ano da pandemia, entendemos que existem diversas formas de fazer teatro, até mesmo com os teatros gravados.